Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Fernandes Soares, eu sou aluna do curso de licenciatura em Filosofia da Universidade de São Judas. Eu estudo no período noturno da Moca e eu vou apresentar um vídeo, né, sobre Platão, uma introdução a Platão, na verdade. Esse vídeo ele faz parte de um projeto da universidade de divulgação de vídeos de diversos temas, diversas áreas, né? Biologia, matemática, letras, enfim. E a parte da filosofia tem como orientadora a professora Cristiane Simões. Bom, Platão, quando eu falo de Platão, a gente está aqui ainda no período clássico, né? Na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, ou principalmente em Atenas, né? O Platão ele acaba viajando para a Itália, e a gente está em um momento de crise da democracia grega, né? A democracia ela acabou de ser estabelecida, digamos assim, é um período de muita riqueza comercial, então é uma cidade muito rica, mas é, é o início de uma crise, né? Bom, Platão, não existe muito consenso entre o ano exato, né, de nascimento e de morte, mas ali em 428 ou 427, a, até morrer, ele morreu em 347, 348 a.C., né, aproximadamente. O Platão ele foi discípulo de Crátilo e de Sócrates, né? Por muitos anos ele foi discípulo de Sócrates. E o Platão ele começou a escrever em forma de diálogo, né? Ele começou a descrever seus textos após a morte de Sócrates, né? O Sócrates ele foi condenado por pregar sua filosofia, né? Ele foi condenado a beber veneno, tomar veneno e então ele morreu. E o Sócrates ele não tinha escrito nada. Então, a partir da morte de Sócrates, o Platão ele sentiu a necessidade de documentar essa filosofia, né, que era transmitida só oralmente, né. Então, aqui eu falo algumas características gerais da obra de Platão, né. O tema ele girava em torno do conhecimento. Então, como é que haviam questões se esse conhecimento era possível, como esse conhecimento era possível, a partir de quais meios, a partir da razão, a partir dos que era possível conhecer alguma coisa. Então, não mais através dos mitos, através da religião ou fábulas, né, através da razão mesmo e dos sentidos. Então, ele sai do senso comum, sai do mito, sai da questão da religião, né, das fábulas e tal, e ele vai para uma reflexão crítica, né? Ele examina o senso comum de modo crítico para chegar a um consenso, né? Em forma de diálogo, né? O diálogo ele é a manifestação mais pura, né, da democracia. Não se usa mais a força, o uso da força física, né, da imposição, da lei, né? Então, o diálogo ele permite isso. Então, através do diálogo, se conversam sobre determinado tema até chegar a um consenso. As obras de Platão, aqui eu vou falar assim, bem resumidamente, aqui é só uma introdução, né? Eu não dou conta de falar sobre todas as obras de Platão com detalhes, porque são muitas. Os temas são muito variados, né? Então, não vou fazer isso, eu vou passar meio que por cima, né? Eu vou falar um pouco das fases. Então, a primeira fase eram os diálogos socráticos, né? Essa fase iniciou assim que Sócrates
foi condenado e morreu. Então, como exemplo, tem a Apologia de Sócrates, Laques, que é sobre a coragem, né? Criton, Hípias Menor, Hípias Maior, que é sobre a beleza. Então, nesses diálogos aqui, Sócrates, a maioria deles tem Sócrates como personagem principal. Aqui os diálogos da fase intermediária. Nessa fase, o Platão ele viajou para Sicília, né? Viajou para a Itália e teve contato com os filósofos pitagóricos, então ele teve já contato com outras disciplinas, digamos assim, né? Bastante contato com a geometria, tanto que para Platão era preciso principalmente saber geometria para poder ser filósofo ou estudar com ele, né? Que a gente tem o Protágoras, Górgias, o Banquete, que é sobre o bem, Fédon, Mênon, Fedro e a República, nessa fase aqui, intermediária. A gente tem também os diálogos da maturidade. Aqui o Platão ele se afastou bastante de Sócrates, né? O Sócrates quase não aparece mais e ele é uma fase mais madura, ele então estabelece a sua doutrina com maior força. Assim. Então a gente tem como exemplo Crátilo, que é sobre os nomes, né? Teeteto, Parmênides e o Político. Tem os diálogos da fase final, né? Timeu, as leis e Crítias, por exemplo, e tem uns diálogos de autenticidade discutível. Hiparco, Clitofon, Mino, o filósofo. Nessa fase a gente também costuma colocar as cartas, apesar de que algumas delas já têm autoria bem estabelecida, bem definida, né? Mas as cartas são colocadas aqui porque é uma fase mais final, né? Uma fase última ali das obras dele. Bom, e a parte mais conhecida e mais famosa, ela é a parte da alegoria da caverna ou mito da caverna. Esse texto, ele está na República, né, no livro da República, e ele é um texto, sim, bem famoso, bem conhecido. Então, ele foi usado em desenhos animados, em filmes, em quadrinhos. Então, tem muitos materiais sobre, e eu resolvi selecionar uma tirinha, uma parte, né? Porque Maurício de Souza, ele fez toda a alegoria da caverna. Então, eu selecionei só um trecho aqui, uma partezinha bem pequenininha, para falar um pouquinho sobre, né? Bem pouco, bem resumido, né? Enfim, a alegoria da caverna consiste no seguinte, né? Alguns homens estão dentro de uma caverna e eles olham a parede da caverna. Fora dessa caverna, as pessoas passam, animais passam, as coisas acontecem, e a sombra dessas pessoas, desses animais, ela é refletida na parede. E esses homens, eles assistem e eles entendem aquilo, como eles só têm acesso àquilo nesse momento, eles entendem aquilo como a realidade. O que está ali naquela parede é a realidade, não é a sombra para eles, né? E o Platão ele mostra que como é difícil sair da caverna, né? Então, quando ele fala que mesmo se forçar essas pessoas a olharem para fora, olharem para a caverna, para fora da caverna, né, não mais para a parede, que os olhos dessas pessoas vão doer por causa da luz forte e que elas automaticamente vão voltar o olhar, direcionar novamente o olhar para a caverna, para a parede da caverna, porque é aquilo que eles conhecem, né? E que mesmo que se você pegar esses homens e forçar eles a sair, que eles vão inicialmente vão ficar cegos, né? É como se a gente está, o que acontece com a gente quando a gente está num lugar muito escuro
A gente está num lugar escuro e a gente sai para a luz do sol, para alguma luz, ou acende a luz, então inicialmente a gente fica cego e a gente precisa se habituar, fazer, é um esforço que a gente faz de se habituar àquela nova realidade, aquela nova claridade, né? Então, existe um esforço por parte do homem de sair da caverna. Platão também ele coloca que o que esses homens veem quando pessoas passam fora da caverna, né? As sombras dessas pessoas refletem que o que elas veem ali não é falso, não é a falsidade, mas é uma realidade parcial, é uma ilusão, né? Mas que existem alguns homens, isso ele fala num outro livro, né, no Político, alguns homens que podem ficar fora da caverna, eles fazem uma fogueira, né? Ele coloca essa imagem, né? Imagina uma fogueira, homens fazendo fantoches, e esses fantoches refletindo na parede da caverna e as pessoas tomando aquilo como realidade, que isso sim é a falsidade, isso sim é a manipulação. E o Platão ele diz que esses homens são os sofistas, né? O Platão tinha uma visão muito ruim dos sofistas e que esses homens eram sofistas e os políticos atenienses, né? Que queriam manipular esses homens. Então, isso no livro O Filósofo, Platão faz uma crítica muito grande aí aos sofistas e aos políticos, né? O Platão ele fala também que no mito da caverna, que para esses homens saírem dessa caverna, que eles precisam não é uma força externa que vai fazer com que esse homem saia, né? Porque se, como eu falei agora há pouco, né? Se eu pegar esses homens da caverna e eu tirar, eles vão querer voltar, mas que tem que ter é um conflito interno que faz com que o homem saia da caverna, né? É o conflito entre duas forças, que é a força do hábito, da acomodação, do conforto, de estar sentado na caverna, de estar vendo ali, estar recebendo aquela informação, de não precisar fazer muito esforço, mas o conflito dessa força com a outra força, que é a força do impulso, que é a força do desejo, que é a força da curiosidade, que é a força do homem querer conhecer, querer ir além, ele quer ver além do que está ali naquela caverna, ele quer saber mais. Então, existe internamente, assim, dentro de cada um, esse conflito entre o conforto de estar sentado, só recebendo informação, mas o desejo de querer saber mais, de ir além, né? É muito interessante que esse mito, ele é do ano 5, 4, 5 ali antes de Cristo, mas que como ele é super atual, como ele tem sido cada vez mais atual, né? Existem muitos pesquisadores falam sobre a nova caverna, né? Sobre o novo mito da caverna. Então tem até uma charge interessante que coloca ali na parede o Facebook, né? Então, e combina perfeitamente, né? Porque a gente lendo a charge, né? O que vocês estão fazendo? Estamos contemplando a vida. E é isso que a gente acaba fazendo na internet, né? Nas redes sociais. Contemplando a vida das outras pessoas, mas que essa vida que a gente está que a gente está contemplando, ela é uma ilusão, ela é uma realidade parcial, né? Ela não corresponde ao real em si. Então, é muito interessante como esse ponto, ele é sempre atual, né? O mito da caverna, a alegoria da caverna, ele é sempre muito atual. Bom, então era isso. Eu não queria mesmo me aprofundar em nenhuma das obras de Platão, são muitas, os temas são diversos, então acho que era só um resumo mesmo, uma introdução, como é que isso foi escrito. Eu deixo aqui duas referências, né?
Na verdade, uma referência, ela é uma introdução, né, o livro do Danilo Marcondes, Iniciação da História a História da Filosofia, e o outro é o Domínio Público. No Domínio Público você encontra praticamente todas as obras de Platão, então é uma biblioteca aí muito rica, com textos em português, tem até em espanhol, ou em inglês e tal, outros idiomas, mas é um site muito interessante que se encontra tudo, né? Tudo, todas as obras de Platão, praticamente. E é isso. Eu deixo aqui meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, né? Meu e-mail é fernandes1daniele@gmail.com e por enquanto é isso. Tchau, tchau.